Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Débora e Baraque, união para fazer a obra de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Débora foi profetisa e a quarta juíza de Israel, cujo nome no idioma hebraico, Devorah, significa abelha, que traz como símbolo uma mulher que trabalha com afinco, organização, união, sabedoria e força, tendo julgado os israelitas por volta do ano 1200 a.C., quando libertou o povo de Israel do domínio dos reis cananeus. Nesta lição, veremos no ponto número 1 como Débora liberta Israel do domínio do rei Jabim de Canaã. No ponto número 2, identificaremos a liderança de Baraque e a ação de Jael na libertação de Israel. E finalizando o nosso estudo, teremos os aprendizados da vitória dos israelitas sobre os cananeus. Item número 1 da lição: Débora liberta Israel do domínio do rei Jabim de Canaã. De forma reincidente, Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E assim inicia-se um novo ciclo de juízes: pecado, opressão e restauração. O Senhor então levanta Débora, a quarta juíza de Israel, para livrá-los do jugo de Jabim, rei de Canaã, segundo os seguintes acontecimentos. E eu peço encarecidamente que as alunas e os alunos leiam o capítulo 4, todo o capítulo 4 do livro de Juízes, para uma melhor compreensão dos comentários que vamos fazer daqui para frente. O primeiro acontecimento foi a servidão de Israel ao rei Jabim. Os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E nesta condição, o Senhor então levanta Jabim, rei de Canaã, que a partir da cidade de Hazor, sob o comando de Cícera, capitão do seu exército, exerceu um domínio opressivo sobre o povo de Israel durante 20 anos. No acontecimento número 2, Débora e Baraque se unem para livrar Israel do rei Jabim de Canaã. Os israelitas, sob a opressão do rei de Canaã, clamaram então ao Senhor. E Deus levanta Débora, a profetisa, e quarta juíza de Israel, para libertá-los das mãos de Jabim, rei dos cananeus. Débora então convoca Baraque, comandante das forças israelitas, e entrega-lhe a profecia do Senhor, dizendo-lhe que reunisse 10.000 homens das tribos de Naphtali e Zebulon para travar uma grande batalha contra Cícera, capitão do exército de Jabim, e vencê-lo, libertando então Israel do jugo de Jabim, rei de Canaã. Baraque então impôs a Débora a condição de só ir ao campo de batalha derrotar Cícera se Débora fosse com ele, o que ela respondeu prontamente que iria. Porém, ela disse a Baraque que o Senhor não entregaria Cícera na sua mão, e sim na mão de uma mulher. No terceiro acontecimento, nós temos aí a grande batalha e vitória de Israel sobre os cananeus. Baraque reúne o exército de Israel com 10.000 homens e vai para o campo de batalha em Quedes, e Débora foi com ele. Éber, o queneu, de sua tenda na direção de Zaananim, junto a Quedes, mostra a Cícera, comandante do exército cananeu, a concentração do exército israelita na região. Então Cícera reúne o seu exército com 900 carruagens de ferro, desde
Arosete até o rio Quizon. Débora profetiza para Baraque que o Senhor naquele dia iria entregar Sísera na sua mão. Então Baraque desce do monte com seu exército israelita e derrota no campo de batalha o exército cananeu, não restando um homem sequer deste exército. Entretanto, Sísera foge a pé e se refugia na tenda de Jael, esposa de Eber, que havia mostrado a Sísera a concentração do exército israelita. E, nesse sentido, Eber ele tinha uma aliança de paz com Jabim, rei de Canaã. No quarto episódio, então, Sísera é morto por Jael. Jael, esposa de Eber, acolhe Sísera em sua tenda, o cobre com um manto, abre-lhe uma garrafa com leite e dá-lhe de beber, já que Sísera dissera-lhe que estava com sede. E Sísera também disse-lhe que se qualquer pessoa perguntasse se ela estava na tenda, que ela negasse, dizendo que não havia nenhum homem escondido em sua tenda. Então, Jael, de posse de um cravo e de um martelo, estando Sísera num profundo sono, encrava nas suas têmporas o cravo, que se prende também no solo, e assim Sísera morre. Jael, indo ao encontro de Baraque, mostra-lhe Sísera morto na tenda com o cravo nas têmporas, e a partir daquele dia, Jabim, rei de Canaã, se subjugou diante dos filhos de Israel até ser finalmente destruído. Deus levantou então Débora, uma mulher, para libertar os israelitas do domínio de Jabim, rei de Canaã, a qual, diante da sociedade patriarcal judaica daquela época, seria impossível uma mulher liderar um povo que ansiava por libertação. O Senhor, de forma soberana e surpreendente, faz um chamado para uma mulher que reunia os atributos nos aspectos de liderança organizacional e espiritual. O de ser uma mulher justa, a mãe de Israel que com sabedoria julgou os israelitas, com visão estratégica, organizou o exército de Israel a partir da profecia revelada por Deus, com humildade, ou seja, trabalhou em união com outros líderes, com notável coragem, ela assumiu a liderança de Israel, que vivia um caos espiritual e de servidão a um povo estrangeiro, e de fé e obediência a Deus, pois ela confiou em Deus e transmitiu aos seus liderados tudo o que o Senhor falou. Para estes atributos de Débora, nós temos então os seguintes textos bíblicos. Juízes, capítulo 5, versículo 7 diz: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Provérbios, capítulo 16, versículo 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Tiago, capítulo 4, versículo 6 diz: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. E finalmente, Hebreus capítulo 11, versículo 8, vai mencionar que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Portanto, aí um texto de suporte à fé.
Vamos agora então para o item 2 da lição. E no item 2 da lição, vamos falar sobre a liderança de Baraque e a ação de Jael na libertação de Israel. Baraque foi o grande líder militar que operacionalizou a vitória no campo de batalha sobre Sísera e o exército cananeu, que detinha maior poderio bélico militar frente ao exército de Israel. Para tão excepcional desempenho, Baraque, mencionado como um herói da fé na carta aos Hebreus, pôs em prática as suas virtudes de fé na promessa da vitória contra os cananeus, profetizada pelo Senhor a Débora. Humildade e obediência Baraque teve quando reconheceu o chamado divino de Débora para liderar a libertação dos israelitas do jugo dos cananeus. Teve também ele um espírito de união e colaboração para um só propósito de obter a vitória sobre o exército dos cananeus. Hebreus capítulo 11, versículo 32, vai mencionar Baraque como um herói da fé, quando ele diz: "Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas." Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz: "Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude." No caso aí, união e colaboração. Jael matou Sísera em sua tenda. Jael, uma mulher estrangeira quenita, apesar de seu povo ter uma aliança de paz tanto com Israel quanto com os cananeus, assumiu a causa dos israelitas. E por isso teve uma atitude que trouxe em seu bojo virtudes de grande coragem, poder de decisão, destemor e firmeza, quando matou Sísera, um general de exército poderoso, sacramentando então a vitória de Israel sobre os cananeus. Jael é mencionada no Cântico de Débora como uma mulher bendita entre as mulheres da tenda, como eram conhecidas as mulheres com origem do povo queneu. Juízes capítulo 5, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: "Que Jael seja mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas." Provérbios capítulo 14, versículo 26 diz: "Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos." Passando então agora para o item 3 da lição, nós temos os aprendizados da vitória dos israelitas sobre os cananeus para nós. A parte das qualidades de Débora, Baraque e Jael, nesta história narrada no capítulo 4 do livro de Juízes, nós podemos então identificar alguns importantes ensinos relacionados com a nossa vida cristã. A saber, quando obedecemos a Deus, certamente temos a garantia de bênção sobre a nossa vida, considerando que existem promessas divinas para os que demonstram de coração temor e obediência à vontade do Senhor. Ao contrário, os desobedientes a Deus recebem um justo juízo prescrito nas páginas da Bíblia Sagrada. Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 ao 2 diz: "Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus." A obediência atrai as bênçãos de Deus. Segundo aprendizado, não fazer acepção de pessoas. Devemos não fazer acepção de pessoas ou não praticar em nossas relações sociais preconceitos ou discriminações, respeitando sempre todas as pessoas, especialmente do ponto de vista espiritual, o chamado e a vocação desta pessoa na obra de Deus. Se fazemos acepção de pessoas, pecamos contra Deus e somos arguidos pela lei de Deus.
Tiago, capítulo 2, versículos 1 e 9 diz: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os com favoritismo. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Um outro aprendizado é que nós temos que ter união de propósito. O desenvolvimento de uma sólida união de propósito, com a composição de forças, ideias, potenciais e talentos e disposição para trabalhar aliados a um espírito de cooperação mútua, nos leva a construir melhores relações de justiça social e o alcance de objetivos coletivos para o bem-estar social e espiritual da sociedade a qual vivemos. Um outro aprendizado é a valorização em respeito à mulher. A mulher deve ser valorizada e tratada em igualdade com os homens nos aspectos da vida social, econômica e, sobretudo, espiritual. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, que propiciou a todos os seus descendentes terem os mesmos atributos, ou seja, terem o mesmo caráter de Deus. Subjugar, subordinar, desrespeitar a mulher se caracteriza como um ato de pecado contra Deus e vice-versa, pois todos nós, seres humanos, somos iguais diante de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29 diz: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Toda vitória de qualquer ordem vem de Deus, vem do Senhor. E, nesse sentido, toda vitória de qualquer ordem em nossa vida deve ser creditada em primeiro lugar a Deus, pois é Ele que detém o desenvolvimento e o controle da historicidade da humanidade. Nada neste mundo acontece sem a permissão de nosso Senhor. Provérbios, capítulo de número 21, versículos 30 ao 31, diz assim a palavra do Senhor: Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Concluindo a aula de hoje, nesta lição, contemplamos mais uma vez a aplicação do ciclo de Juízes, pecado, opressão e restauração, onde Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo punido pelo domínio de um povo estrangeiro. E após um sincero arrependimento e clamor ao Senhor, Deus levantou uma juíza para libertar os israelitas do domínio dos cananeus, por meio da juíza Débora. Louvado seja o Senhor. Creia nisto. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 6. Gideão. Deus transforma a insegurança em coragem. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.